Reforço na vigilância. Drone vai monitorar o parque da cidade para aumentar a segurança dos usuários. E no Riacho Fundo 2, parte do asfalto não aguenta a chuva e é levada pela enxurrada. Menos burocracia. O governo lança pacote de ações emergenciais para agilizar a regularização de áreas previstas no PDOT. E atletas de categoria Master mostram todo o amor pelo esporte. E mais, para a alegria de uns e tristeza de outros, o horário de verão termina neste fim de semana. Os relógios devem ser atrasados em 1 hora. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Amado e odiado pelas pessoas, o horário de verão está chegando ao fim neste domingo. A mudança no horário fez os brasilienses economizarem quase 3% de energia elétrica. Veja agora na reportagem. Para muitos, um alívio voltar a acordar com a luz do sol. Na segunda-feira, a gente vai ter uma sensação de ter dormido um pouco melhor, dormido um pouco mais. É bom demais. Graças a Deus que acabou. Porque eu acordo muito cedo. Para outros, o horário de verão chega ao fim justamente quando se acostumavam com a mudança. É meio termo, você não gosta quando ele inicia, mas também quando ele acaba, você também não gosta, é uma confusão. A gente demora para acostumar, mas quando acostuma, vai demorar para desacostumar. Eu gosto do horário de verão. Nesses mais de 100 dias em que o sol se pôs 1 hora mais tarde, os brasilienses diminuíram em 2,7% o consumo de energia diário, o que, segundo a SEB, seria suficiente para o Guará ter eletricidade todos os dias em horários de pico. E isso traz um reflexo tanto para a distribuidora, tanto para sistema interligado, que são as transmissoras que transportam energia das geradoras até aqui, e até para as próprias geradoras que precisam gerar menos energia nesse horário de maior consumo. A redução do consumo de energia registrada neste ciclo que acaba nesse domingo foi 0,3% maior do que o registrado no período de 2017 e 2018. Então se preparei para ganhar 1 hora de sono. Então, olha, hoje pela manhã um acidente envolvendo um carro e um caminhão terminou na morte de um homem. A batida foi na BR-020, perto da entrada de Sobradinho. A passageira do carro foi encaminhada pelo SAMU ao hospital da região e o estado de saúde dela não foi revelado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão tinha fugido do local do acidente. Ele ainda não foi encontrado pela polícia. E agentes da Civil passaram a manhã de hoje fazendo a perícia no local. O laudo deve sair em até 30 dias. O Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek está entre os 3 melhores do país, segundo pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação Civil. Veja aí. Devido à boa avaliação dos passageiros, o terminal do Distrito Federal recebeu o prêmio Aeroportos Mais Brasil 2019. Administrado pela Inframérica, o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek movimenta cerca de 15 milhões de pessoas por ano. Os passageiros apontam a cordialidade e prestatividade dos funcionários, além do tempo de fila na imigração, como os principais pontos positivos. Além do terminal do DF, o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, e o Aeroporto Internacional de Manaus também foram condecorados pelo prêmio do Ministério da Infraestrutura. O Tribunal de Contas do DF autorizou a continuação do processo de licitação do Mané Garrincha. A expectativa do governo é que a concessão à iniciativa privada seja concluída até o fim do ano. O Tribunal de Contas do Distrito Federal autorizou nesta quinta-feira que a Terracap continue o processo de licitação de concessão à iniciativa privada do Arenaplex, o complexo esportivo que inclui o estádio Mané Garrincha, o ginásio Nilson Nelson e o centro aquático Cláudio Coutinho. No entanto, o tribunal impôs que o governo inclua no contrato uma cláusula que permita a revisão do acordo a cada 5 anos. O GDF comemorou a decisão e disse que esta é apenas a primeira parceria público-privada de muitas que virão. A previsão é de que até meados de abril o contrato seja assinado e a concessão finalizada até 6 meses depois. Olha, choveu muito, as águas deste mês continuam causando estragos em vários pontos da cidade e no Riacho Fundo 2, as ruas viraram rios e parte do asfalto foi levada pelo aguaceiro. E em Vicente Pires foi praticamente impossível andar pela região na noite de ontem. Era água para todo lado. Até um lago se formou no viaduto Israel Pinheiro. Uma cena que gera revolta em alguns motoristas de Vicente Pires. É isso aqui o descaso das autoridades. Mas teve motorista que preferiu esperar a água baixar para continuar a viagem. A chuvarada impressionou a população do Riacho Fundo 2 e
e deixou ilhados os moradores da quadra 26. A água formou um lago que impedia a passagem de um lado para o outro. Não tem como ninguém andar na rua, ninguém. Mas quem estava de carro até tentou atravessar, mas parou no meio do caminho. Hoje pela manhã, telespectadores encaminharam fotos de como ficou o asfalto da QN28 depois do temporal. Boa parte não aguentou a força da chuva e foi levada com a enxurrada. A previsão é que venha mais chuvas por aí, só que segundo o IMET, elas não vão vir com a mesma força durante o fim de semana. Olha, virou praticamente uma piscina lá, né? O governador Ibanez Rocha lançou hoje o programa SOS Destrava DF. Será um pacote de ações emergenciais para agilizar a regularização de áreas previstas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial, o PDOT. A medida foi divulgada hoje no Palácio do Buriti e a repórter Camila Lopes traz mais informações. O objetivo desse programa do governo é desburocratizar o alvará para construções familiares de até 1.000 metros quadrados. A intenção é que essa liberação seja feita em no máximo 7 dias. Mas para que essa medida comece a valer, ela ainda precisa passar pela aprovação da Câmara Legislativa. O governo prevê ainda que seja facilitada a emissão de licenças de funcionamento de atividades econômicas. A reportagem completa sobre o programa chamado SOS Destrava DF, você confere no Band Cidade, segunda edição, que começa às 10:50 da noite. Olha, Camila, e Parque da Cidade tem sido palco frequente de crimes violentos. No último, foi o começo da semana, foi o último, quando um morador de rua foi brutalmente assassinado a facadas. Por isso, o GDF divulgou que haverá um reforço na segurança do local, que tem 3 câmeras de monitoramento. O projeto Parque Seguro vai usar a tecnologia de novas câmeras e até um drone para monitorar os 420 hectares da área do parque. Dependendo da hora do dia, alguns pontos do Parque da Cidade ficam assim, desertos. Poucos se arriscam a passar sozinhos por aqui, até porque a insegurança é grande. Olha a história da Marina. Ela disse que já foi assaltada em plena luz do dia e ao lado do posto policial. Uma vez eu estava aqui com um amigo, aí chegou um cara falando que tinha acabado de sair da cadeia, que se a gente não passasse o celular ele ia dar uma facada na gente, a gente pegou e saiu correndo. E foi assaltada do lado do posto? Do lado do posto. Quais sentimentos que fica? Tristeza. E se de dia já é perigoso, quando a noite cai, muitos não têm nem coragem de frequentar o parque. Evito, porque durante o dia tem mais movimento, então você se sente mais segura, né, devido ter mais movimento. Mas à noite já é pouca gente, né, aí realmente é perigoso. Para tentar trazer mais segurança para os mais de 14 mil frequentadores que passam por aqui diariamente, a Polícia Militar vai investir em um monitoramento feito por meio de drone. Além disso, haverá câmeras e um comando móvel da PM com monitores sempre ligados às câmeras de segurança do parque. O histórico de crimes e violência no Parque da Cidade é grande. Na última terça-feira, um morador de rua foi assassinado com mais de 20 facadas. Em dezembro do ano passado, o corpo de Robson Milton Santos foi encontrado no estacionamento do pavilhão de exposições do parque. Ele foi espancado e teve o pescoço cortado. Em maio de 2018, o estudante Victor Martins Melo, de 16 anos, foi linchado depois de ser confundido com um ladrão de celular. O jovem apanhou até morrer. De acordo com a PM, o parque já conta com um posto de policiamento, ronda de viaturas 24 horas, cavalaria e 18 vigilantes por plantão. E a Polícia Civil e o Ministério Público do DF realizaram hoje uma operação contra fraudes em licitações públicas feitas pelas administrações regionais do DF. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão e uma pessoa foi presa preventivamente. A polícia ainda tenta localizar um foragido. Essa é a segunda fase da Operação Monopólio, que em julho do ano passado prendeu 17 pessoas, entre elas o ex-administrador de Taguatinga e empresário Márcio Guimarães e o filho dele, Márcio L. Guimarães Júnior. Você sabia que existe uma lei que prevê que empresas com mais de 100 funcionários tenham pelo menos 2% do quadro composto por pessoas com deficiência? Pois é, o governo federal está de olho nessa regra e após uma fiscalização para cobrar essa lei, quase 47 mil pessoas com deficiência foram contratadas em todo o Brasil. Confira na reportagem de Camila Lopes. Sequelas de uma paralisia infantil fizeram com que o Aguinaldo tivesse problemas de locomoção. Mas a deficiência não virou obstáculo para entrar no mercado de trabalho. Há 8 anos ele trabalha nessa escola na área de audiovisual e diz que o segredo para arrumar um emprego foi se qualificar profissionalmente.
Eu até dou um conselho para alguns aí PCDs se qualificar em alguma área, porque às vezes a gente chega numa entrevista, a entrevistadora lá, a empresa pergunta: qual a sua função? Não sei, qualquer coisa. Não, qualquer coisa todo mundo tem. Desde 1991, uma lei prevê que empresas com mais de 100 funcionários tenham pelo menos 2% do quadro composto por pessoas com deficiência. Em 2018, o mercado de trabalho contava com 442 mil trabalhadores nessa condição, o que não é muito. Depois de uma fiscalização feita pelo governo federal este ano, quase 47 mil pessoas com deficiência foram contratadas em todo o Brasil. Mas só o emprego não basta. É necessário também dar condições de trabalho como acessibilidade. A acessibilidade é uma obrigação das empresas, está na lei e envolve tanto a parte arquitetônica, como portas, corredores, como também a acessibilidade dos ambientes de trabalho. Por exemplo, uma pessoa cega pode usar um computador para trabalhar, desde que estejam disponíveis softwares que permitem a leitura do conteúdo, a leitura da tela para a pessoa com deficiência. De acordo com o Ministério da Economia, um fator que tem dificultado a entrada de pessoas com deficiência no mercado é o preconceito. Às vezes os empregadores ou a pessoa que está selecionando o candidato não enxerga além da deficiência, não enxerga as aptidões, as habilidades do candidato e enxerga somente a limitação. Essas são pessoas que podem contribuir muito para a produtividade da empresa, para o ambiente de trabalho, se os empregadores enxergarem suas capacidades. Algo que não ocorre na escola que o Aguinaldo trabalha. A Nilva, coordenadora pedagógica, afirma que a contratação é feita baseada apenas na qualificação para assumir o cargo. Que a gente precisa ter um investimento nisso, né? Não só por parte das empresas, mas por parte até do próprio governo. Eu acho que esse incentivo e essa preocupação com a qualificação do PCD ela é importante, né? A gente tem conseguido, sim, dentro da nossa demanda, né, ter as pessoas, encontrar as pessoas com certa qualificação ou até qualificados né, totalmente. E o Centro de Comunicação Social do Exército está sob novo comando. A cerimônia de passagem do cargo foi na tarde passada. O general de divisão Richard Fernandes Nunes assumiu o cargo de chefia do Centro de Comunicação Social do Exército durante a solenidade nesta quinta-feira. Ele recebeu o posto do também general de divisão Otávio Santana do Rego Barros, que atualmente é porta-voz da Presidência da República. Durante o discurso de despedida do cargo, ele destacou a importância do setor de comunicação para o país. Aproximar-se ainda mais da imprensa, permitindo que nossas potencialidades fossem projetadas e nossos defeitos descortinados ao público, com transparência e prontidão de solução, obrigou-nos a rever profundamente a cartilha dos relacionamentos institucionais. Richard Fernandes Nunes exercia o cargo de secretário de Estado de Segurança do Rio de Janeiro durante a intervenção federal. A solenidade foi presidida pelo comandante do Exército, o general de Exército Edson Leal Pujol. O Centro de Comunicação Social do Exército foi criado em 1981. A principal atribuição do órgão é conduzir as atividades das organizações militares que compõem o sistema de comunicação social do Exército, colaborando para o fortalecimento e a divulgação da imagem e atividades do Exército Brasileiro junto à sociedade. A Polícia Civil prendeu 4 pessoas em flagrante por crime de estelionato contra o Estado. Elas recebiam o valor em dinheiro e passavam o cartão de vale-transporte na catraca para terceiros. Os presos informaram que os donos dos cartões sabiam da venda e ficavam com uma parte do dinheiro. Os donos também serão indiciados e vão perder os benefícios. O Deftrans bloqueou mais de 27 mil cartões de usuários do transporte público por indícios de fraude. O prejuízo estimado só em janeiro foi de 8 milhões de reais. O Ministério Público do Distrito Federal destinou R$1 milhão para que escolas públicas façam pequenas reformas ou construam novas instalações. O dinheiro vem das multas de condenação por improbidade administrativa, aplicadas a agentes públicos aqui do DF. Mesmo sem a devida estrutura, dá para ver que a criançada curte as aulas de educação física no Centro de Ensino da Ponte Alta, na área rural do Gama. E essa realidade tende a melhorar.
é que a escola foi uma das 11 contempladas pelo Ministério Público do DF a receber dinheiro para obras. Em breve, uma quadra poliesportiva será construída para os alunos. Em volta dela vai ter a nossa pista de atletismo para continuarmos desenvolvendo o nosso projeto, né, que já tem na escola. Vai atender os alunos da educação infantil até o 9º ano, que são as nossas modalidades. E a gente espera, sim, um crescimento, né, enquanto instituição escolar, porque os estudantes merecem. Para conseguir os recursos, a escola fez um projeto que atendeu às exigências do Ministério Público. Segundo a diretora do Centro de Ensino, a construção de uma quadra é uma demanda antiga dos estudantes. Os estudantes estão assim, sem acreditar, porque desde quando a gente assumiu a direção da escola, a gente vê a necessidade e a gente prometeu, né, uma quadra e a gente correu atrás para isso. Então eles estão muito felizes, né? Tem estudante que fala que quer ter aula só na quadra. R$1 milhão é a quantia de dinheiro que o Ministério Público liberou para 10 escolas rurais e uma de ensino especial investir em infraestrutura no DF. A intenção do MP é que o dinheiro oriundo de multas por condenações de improbidade administrativa sirva para reparar os danos causados pela corrupção de agentes públicos. O ato de corrupção, ele causa danos não só aos cofres públicos, um prejuízo material ao erário, mas também um dano social causado por esse ato que viola os valores de uma comunidade. E essa iniciativa de encaminhar esses valores provenientes de condenações de multas de improbidade para as escolas, ela também tem um objetivo de fortalecer a cidadania. As escolas são esses espaços onde as crianças aprendem sobre os direitos, sobre os deveres, e elas precisam também aprender da importância da gente não aceitar e não tolerar os atos de corrupção. E a seguir, em uma corrida contra o tempo, família entra na justiça por cirurgia no coração de recém-nascido. Você vai entender melhor no próximo bloco aqui no Band Cidade.